Primeiro, os adventistas orbitam em torno de Ellen G. White. E ela foi uma falsa profetisa, né? Inclusive, eu não vou citar o nome por ética, mas um dos grandes youtubers adventistas no Brasil, alguém que tem um nome muito conhecido, tem um corte rodando na internet, aí ele falando da importância de se ler White uma vez por dia. A pergunta é, o Adventismo no sétimo dia é uma seita? Sim, o Adventismo do sétimo dia tem as características de uma seita, né? Eu acho que tem alguns fatores ali que fortalecem isso, corroboram isso. Primeiro, os adventistas orbitam em torno de Ellen G. White. E ela foi uma falsa profetisa, né? Eu quero até aqui citar uma obra que foi publicada recentemente, está ao alcance de quem quiser, é só entrar lá no Amazon. Descortinando o Adventismo, do Gleason Pércio. Primeiro, segundo e terceiro volume. O terceiro volume eu fiz o prefácio, e ele tratou especificamente sobre Ellen White, as suas falsas profecias, e também o seu envolvimento com o ocultismo. Ela tinha um anjo relator que a assistia. É muito complicado isso. E outra, profecias falsas, ensinos que contrariam a palavra de Deus o tempo todo. E tem um livro também publicado pela editora Reflexão chamado Caso White. Peguem este livro, vocês estão nos ouvindo. O Caso White é do começo ao fim. Este livro só trata da Ellen White sobre as suas falsas profecias. Ali nós vemos a Ellen White contradizendo a Bíblia e contradizendo a si mesma. Porque ela falava uma coisa contra a Bíblia, depois, lá na frente, alguém alertava, não, mas isso aí não está batendo com a palavra. Aí ela tinha que se contrariar. E isso não é a forma de se fazer profecia. Quando nós olhamos na Bíblia, os profetas bíblicos, eles não tinham que pedir perdão por alguma coisa, voltar atrás, né? Moisés desce do monte dizendo, ouve Israel, o Senhor é um. Aí, 2 anos depois, ele desce do monte, ouve Israel, o Senhor são 2. Não tem. Então, não há na Bíblia uma revelação progressiva e harmoniosa, que faz sentido. Mas no Adventismo, não. Essa é uma característica que a gente precisa destacar também aqui. Faltou na primeira fala. A contradição interna na literatura das seitas. Isso é um absurdo. Quem estuda a literatura das seitas vai perceber isso claramente. Contradições no próprio material. Uma edição fala X, na outra edição fala Y. Isso está dentro do mormonismo, está dentro da Testemunha de Jeová, está dentro do Adventismo do sétimo dia. Por isso que nós temos o cuidado, evangélicos, de não tratar a nossa literatura como inerrante. Então, o Jamerson pode cometer um erro aqui nesse livro e tem que corrigir na próxima edição e reconhecer que estava errado. Eles não fazem isso. Mas você nunca disse que é canônico. Mas eu nunca disse que era canônico. Então, essa é uma diferença. Parece sutil, mas ela é primordial. E o pastor citou aqui o Adventismo, e ele tem um problema na sua bibliologia, porque os escritos de Ellen White têm autoridade igual às escrituras. Importa ler Ellen White, né? Inclusive eu não vou citar o nome por ética, mas um dos grandes youtubers adventistas no Brasil, alguém que tem um nome muito conhecido, tem um corte rodando na internet, aí ele falando da importância de se ler White uma vez por dia. Talvez você que está me assistindo tenha já pegado esse corte aí nos Reels do Instagram. E ele falou, irmãos, se você lê Ellen White uma vez por dia, você está muito mal espiritualmente. Agora, se você não lê nenhuma vez por semana, olha, meus pêsames, talvez você já nem pertença mais à Igreja de Cristo. Não pode ser um bom teólogo, quem defende uma falsa profetisa e quem defende falsas profecias. Né? Agora, uma coisa interessante, a Testemunha de Jeová e outros grupos usam também, é de que existe uma revelação progressiva no meio deles. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então chegou uma nova revelação. E a resposta que eu tenho para essa gente é revelação contínua e contradição contínua não são a mesma coisa. Sr. Jamerson, qual a principal heresia do Adventismo no sétimo dia? Entre tantas. Cristológica e soteriológica. Né? Porque também as seitas também têm uma soteriologia defeituosa. Olha, uma bibliologia defeituosa, uma cristologia defeituosa,
uma eclesiologia defeituosa, e na cristologia é um absurdo. Por exemplo, Jesus tem uma natureza pecaminosa no adventismo. Jesus não completou, na soteriologia, Jesus não completou a sua obra na cruz. Inclusive, a gente pode dizer, pastor Juliano, que os adventistas não podem ter certeza da sua salvação. Porque Jesus não completou a sua obra. Jesus ainda está definindo quem vai ser salvo e quem não vai. Está pesquisando. Está pesquisando. É a chamada doutrina do juiz investigativo. Está investigando. Que ele está no santuário celestial agora, conferindo a vida de cada um, quem vai ser salvo, quem não vai ser. Ou seja, a obra da redenção, que é a cereja do bolo das Escrituras, né? Ou o âmago das Escrituras, né? Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo na cruz. Jesus disse, está consumado. E para os adventistas não está consumado. Jesus está, a partir de 1844, fazendo esse juízo investigativo, e por fim, Satanás ainda é corredentor da humanidade, porque ele é aquele chamado bode Azazel lá de Levítico 16, né? Agora, é muito interessante apontar aqui, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, que o que você mencionou, João 19:30, Tetelestai, né? Está consumado, né? Aí eles vão dizer, não, mas foi só em 1844 que Jesus entrou no Santo do Santo lá no céu para oferecer o seu sangue ao Pai. Ora, nós vemos em Hebreus, capítulo 6, versículos 19 e 20, que nós temos Cristo como nossa âncora da alma, segura e firme, que penetrou até o interior do véu. Né? Quando Estevão vê Jesus, lá em Atos capítulo 7, eis que vejo os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Estava lá. O próprio Jesus fala isso numa das cartas do Apocalipse. Eu venci, ao que vencer, dali que se assente comigo no meu trono, como eu venci, assentei-me no trono de meu Pai. O livro de Hebreus foi escrito muito antes de 1844, né? Então, não cabe, cronologicamente não cabe, nem teologicamente. Por quê? Porque a obra de Cristo foi completa. Jesus não deixou nenhuma pendência lá na cruz. Não deixou. A obra dele, o sacrifício foi perfeito. A Bíblia é muito clara em afirmar isso. Então não tem, a cristologia é muito clara. E essa é uma heresia que nasce, tem heresia que nasce até de um bom motivo, mas essa é uma heresia que nasce de um péssimo motivo, de uma falsa profecia. Era isso que eu iria lhe perguntar, quem está em casa, para compreender 1844, juízo investigativo, de onde surgiu essa ideia adventista? Surgiu, por exemplo, da interpretação de Daniel, né? 2.300 manhãs. Através de Miller. E depois, quando não aconteceu, primeiro eles marcaram para 1843, não aconteceu, aí mudaram a data para 1844. Que seria a volta de Cristo. Isso, não aconteceu. Aí Guilherme Miller, mas teve um outro irmão, estava no milharal, aí ele teve uma luz, ele diz, ele não veio aqui à terra, mas ele saiu do lugar santo no céu e foi até o lugar santíssimo para oferecer o seu sangue ao Pai. Então ele veio, mas foi lá no céu. Porque quando ele profetiza... Ele era um pastor batista, fazendeiro. Isso. Havia um clima de piedade nos primeiros adventistas, por assim dizer, ou milenaristas, né? O senhor já continua. Então nós podemos entender que existem doutrinas diabólicas, 1 Timóteo 4:1, doutrinas de homens, Jesus fala sobre isso, e a doutrina dos apóstolos. Havia piedade. Existia um clima de desejo de uma restauração, da volta de Cristo, do reino de Deus. Né? A igreja ela é permanentemente tocada por isso. Quem não deseja o Senhor? Né? Maranata, né? Agora vem Senhor Jesus. A nossa oração, principal oração do Pai Nosso, declara isso, venha o teu reino. Talvez esteja até faltando essa teologia do reino no nosso meio, né? De que o reino de Deus se estabelecerá na terra como já está estabelecido no céu. O que significa isso? Que a vontade de Deus seja plena. E a gente está vendo os problemas, as demandas, o sofrimento desse mundo, e a gente fica nessa ansiedade do reino de Deus perfeito, né? Bem, havia isso no coração desses crentes inicialmente. E por uma interpretação equivocada das Escrituras, Daniel 8, que fala dessas 2.300 tardes, e foi feita uma conta, esse é um grande problema. Né, datas alusivas sobre a volta de Cristo. Datar a volta de Cristo, você é um escatólogo.
Você sabe que um dos princípios básicos da escatologia é não definir data nenhuma, né? Não colocar dia para a volta de Jesus. Muita gente já quebrou a cara com isso. Sim, sim. Gente boa até. Gente boa. Né? Mas aí a história até conta que quando foi feita a correção da data de 1843 para 44... Ele disse que Jesus voltaria em 43, Jesus não voltou. Não voltou. Ele errou os cálculos por um ano. Fez as contas. 44. Cravou o dia. Aí um auxiliar dele, me foge o nome agora, colocou até dia 10 de outubro, como sendo a data precisa. Naquele dia, a história, os próprios adventistas já registram isso aí. Subiram nos telhados das casas, foram para o alto das montanhas. Se vestiram de branco. O grande desapontamento. É a chamada o grande desapontamento. Quando Jesus não voltou, aqueles crentes verdadeiros, gente, que bola fora. O próprio William Miller se retrata e se afasta desse movimento. Ele entende que ele cometeu um grande equívoco. Mas aí um pequeno grupo, que é a origem dos adventistas, então até eles, adventistas, colocam como a origem da igreja adventista o grande desapontamento de 1844. Eles, para aí, será que ele errou mesmo ou ele interpretou errado os eventos? Aí eles chegam à seguinte conclusão, peraí, não, Jesus voltou, mas Jesus não voltou fisicamente, ele voltou espiritualmente, ou seja, ele saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, isso no mundo espiritual. E ele está fazendo aquele juízo investigativo que o sacerdote fazia. No livro de Levítico fala desse processo de o ano do Yom Kippur, que os pecados todos eram levados pelo sumo sacerdote para o Santo dos Santos, queimado diante da arca, né? E aí tinha aquele ritual dos bodes também, né? Um bode ao Senhor e um bode ao deserto, Azazel. O bode que era feita, caía sorte sobre ele, de ser ao Senhor, ele era sacrificado, né, e sangue aspergido ali no propiciatório. E o outro bode, era imposto as mãos sobre ele, que levava os pecados do povo ao deserto. Olha aqui abacaxi. Chegar à conclusão que isso era um modelo do que acontece no céu, e agora Jesus está lá fazendo a investigação do pecado de toda a igreja a partir de 1844. Ou seja, até 1844 ninguém sabia de nada. Mas a partir de 1844, Jesus está no Santo dos Santos, no céu, no tabernáculo celestial, fazendo essa conferência da vida dos crentes de todas as gerações. O que vai acontecer no final? Olha que soteriologia satânica. Não só extra-bíblica, mas antibíblica. Que agora, quando Jesus completar isso, ele vai impor as mãos sobre Satanás, transferir o pecado da humanidade para Satanás, e Satanás pagará por um tempo, não é nem por toda a eternidade, e ele ficará vagueando na terra desabitada. Isso eles já estão pensando num plano escatológico, né? Que após a vinda de Cristo, esse mundo ficará em caos, um mundo desabitado, e Satanás peregrinará pagando o preço pelo pecado da humanidade. Ao fazer isso, tornou ao Satanás coautor, pastor. Exatamente. Coautor. É isso mesmo. O senhor quer contribuir? Não, eu só ia dizer que o século XVIII, nos Estados Unidos, principalmente na Nova Inglaterra, ele foi uma época de muita efervescência religiosa, né? Os mormons surgem em 1830, depois os adventistas, Testemunho de Jeová, a ciência cristã com Mary Baker Eddy, a Sociedade Teosófica. Allan Kardec está nesse século também. Allan Kardec na França. Mas também século XVIII. E também a Sociedade Teosófica com aquela russa radicada nos Estados Unidos, Helena Petrovna Blavatsky. Então, é um século de efervescência, né? Eu sei que tinha coisas boas acontecendo também. O Spurgeon na Inglaterra, o William Jay também na Inglaterra, tinha coisas acontecendo. O Moody, Wesley. Chicago. O Wesley foi antes, né? Então, eu falei século XVIII, não, século XIX. Século XIX. Então, Wesley foi século XVIII.